Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar a parte terceira do livro Dogma e Ritual de Alta Magia, que é o capítulo 3 da primeira parte, e 3 do Dogma e Ritual. Bom, a primeira ênfase que eu gostaria de dar nessa primeira parte do livro, do capítulo 3, que é o Triângulo de Salomão, é de uma frase, de um trecho do livro, onde o autor, o Eliphaz Levi, fala que o absoluto ele se revela pela palavra, dá a essa palavra um sentido igual a si mesmo e cria um terceiro sentido na inteligência dessa palavra. É um trecho, uma frase que pode soar um pouco incompreensível num primeiro momento, mas que se for feita uma correlação entre esse trecho e alguns outros encontrados na filosofia, a gente consegue ter uma compreensão maior. No livro Desespero Humano, do Soren Kierkegaard, ele fala uma relação de dois termos. E nessa relação de dois termos, a própria relação entra como um terceiro. E nisso a gente vê um pouco da compreensão do ternário. De um Deus que primeiro é único, divide-se em dois, para depois de se dividir em dois, dar origem a um terceiro. Esse terceiro termo, que pode ser a criação. É interessante ver que a gente pode aplicar esse conceito a diversas outras áreas do saber, pois o ternário ele é, por si só, plástico nesse sentido, no sentido de que a compreensão dele pode ser feita sobrepondo a outras esferas de conhecimento. Há um símbolo dentro do hexagrama. Dentro do hexagrama há a representação do ternário. Ele está traçado no espaço pela ponta culminante do céu, infinito em altura, que se une por outras linhas retas e divergentes ao oriente e ao ocidente. É esse triângulo mais escuro no hexagrama, que representa a unidade e em seguida sua divisão em duas partes, formando nessa divisão uma terceira, que é o triângulo. A própria gramática ela atribui 3 pessoas ao verbo. A primeira é a quem fala, é a pessoa que fala no caso, desculpe. A segunda é aquela a quem se fala e a terceira é aquela de quem se fala. Eu, tu, ele. Representado no triângulo, eu e tu como pessoas da base e ele como uma pessoa no ápice, ou no caso, como gira toda a teologia e todo o ocultismo até mesmo, e ele como sendo a expressão divina, a manifestação divina. O ternário ele é o dogma universal. Em magia, o ternário ele pode ser visto como princípio, realização e adaptação. Como eu disse anteriormente, ele pode ser sobreposto a todas as esferas do saber e do conhecimento, porque ele é um dogma universal. Em alquimia, é azote, incorporação e transmutação. Sobre a alquimia, eu sugiro que quem tem alguma dúvida, direcione suas dúvidas para o Nil, que é quem tem maior conhecimento sobre isso. Aqui nesse caso, eu coloquei apenas para ilustrar. Eu não tenho um profundo conhecimento sobre a alquimia, mas há quem possa ajudar e é ele. E trazendo para um terreno mais humano, a família, pai, mãe e filho, é uma expressão desse ternário, onde se há uma ponta, não querendo levar para conceitos conservadores, porque nós sabemos que família é um conceito sim que pode ser múltiplo, e pessoas de diferentes sexos podem sim interpretar papéis que são tidos como masculino, como o papel do pai, e feminino o papel da mãe. Aqui é para ser visto pai, mãe e filho como papéis que as pessoas podem desempenhar. Eu dividi essa parte em 2 conceitos que eu costumo dar.
São dois conceitos que ajudam a explicar um pouco também o ternário. E ele, por estar dentro do ternário, eu quis colocar aqui. São os delírios. O delírio do apartamento, que é como eu gosto de chamar, e o delírio não delírio da dualidade. E eu vou explicá-los. A unidade para tornar-se ativa deve multiplicar-se. Um princípio indivisível, imóvel e infecundo seria a unidade morta e incompreensível. Isso é um trecho do livro, está no slide. Se Deus só fosse um, nunca seria criador nem pai, se só fosse um. Se fosse dois, haveria antagonismo ou divisão no infinito, e seria a partilha ou morte de todas as coisas possíveis. É, pois, três, para criar de si mesmo e a sua imagem a multidão infinita dos entes inúmeros. Assim, ele é realmente único em si mesmo e tríplice na nossa concepção. O que não o faz ver também tríplice em si mesmo, e único na nossa inteligência e no nosso amor. Isso é um mistério para o crente e uma necessidade lógica para o iniciado das ciências absolutas e reais. E é aqui que reside o delírio do apartamento. Por que um delírio? Porque ele parte de uma percepção alterada do real. É bem verdade que todos nós deliramos. Todos nós temos uma interpretação da realidade que muito provavelmente não é correta. Na verdade, a boa parte da nossa percepção da realidade ela não é correta, mas é em cima desse mal entendido que a gente vai moldando a nossa existência, o nosso desenvolvimento. O delírio do apartamento, ele se fundamenta nesse princípio que eu fiz questão de ressaltar aqui. É a ideia que o homem tem de que ele e Deus são coisas diferentes, de que são coisas apartadas, que Deus é algo que está lá e ele coloca Deus no céu, ele coloca Deus em qualquer lugar distante de si e ele se enxerga como algo totalmente à parte. É um delírio porque esse mistério para o crente e a necessidade lógica para o iniciado, deixa eu ver como eu vou colocar isso de uma forma mais clara, de uma forma bem didática. Por que isso é um delírio? Isso é um delírio porque quando você começa a buscar, pesquisar e entender o que acontece com o ternário, o conceito do ternário e até onde ele leva, você percebe, não só no ternário, como em tudo que a gente viu até aqui, você percebe que Deus é o todo. E é sim muito arriscado colocar em termos isso, colocar que Deus é um todo, e eu não tenho a pretensão de determinar aqui o que é Deus. O que eu estou falando é do dogma proposto, é das ideias propostas por Levi até então. E estou deixando livre para que cada um faça a sua interpretação da sua maneira. Porque, como eu disse, baseado no mal entendido interpretativo de cada um que se constrói o eu e a sociedade de uma forma geral. Mas não há apartamento. Deus e nós somos a mesma coisa, porque foi primeiro a unidade, dividindo-se em dualidade, em dois, para que depois houvesse nessa própria divisão o relacionamento entre esses pares divididos, o terceiro termo, que é o ternário. Eu espero que tenha ficado um pouco claro, que é meio complicado colocar isso de forma didática e que possa ser encaixado dentro do nosso formato de apresentação para que ele possa ser compreendido dentro de um tempo. É um conceito que às vezes necessita um desenrolar maior de ideias e de observações que precisam ser feitas aqui dentro e que não cabem. Mas eu vou estar aberta no fórum, a dúvidas a gente pode discutir. Quem tiver um interesse pode abrir verificando a dinâmica do fórum, no local certo para fazer isso. Quem tiver dúvida pode conversar com o Malk. Abrir um tópico para a gente discutir essas questões. Eu estou aberta à discussão filosófica dessa questão. Eu acredito que todo mundo tem interesse em fazer isso. Tem interesse em colaborar numa discussão desse tipo. Então, quem tiver dúvidas não precisa se sentir acanhado. O segundo delírio é o delírio não delírio da dualidade, que eu acabei explicando também junto com o delírio do apartamento.
O trecho que eu fiz questão de destacar para ajudar a entender isso é o seguinte: os primeiros sábios que procuravam a causa das causas viram o bem e o mal no mundo. Observaram a sombra e a luz, compararam o inverno à primavera, a velhice à juventude, a vida à morte, e disseram: a causa primeira é benfeitora e rigorosa, ela vivifica e destrói. Ah, pois dois princípios contrários, um bom e um mau, gritaram os discípulos de Manés. Não, os dois princípios do equilíbrio universal não são contrários, se bem que, em aparência, sejam opostos, porque é uma sabedoria única que opõe um ao outro. É mais uma vez voltando, e é necessário sempre retroceder para que se possa entender o tornado. Preciso entender que primeiro há um, e ele se divide, e não há uma divisão em termos de bom e ruim. É uma divisão em termos de opostos. Mas está tudo dentro da mesma coisa. É bem complicado. Colocar isso de forma bem clara, mas a gente vai desenvolvendo. O que eu quero dizer é basicamente o seguinte: mais uma vez me arriscando em um terreno onde eu posso ser mal interpretada, mas é uma consequência natural das coisas. A dualidade, ela se expressa algumas vezes, eu vou trazer exemplos cotidianos, na amoralidade da natureza. O veado que precisa ser morto pelo leão, para que o leão possa comer. É ruim para o veado, é bom para o leão. Isso não vou nem colocar como amoral, mas porque o conceito de moralidade pressupõe um conjunto de regras que leão e veado não tem, mas eu vou colocar como algo que é neutro, porque são opostos, mas estão dentro do mesmo sistema, dentro da mesma cadeia alimentar. Há aqueles que perecem e aqueles que causam o perecimento, que por sua vez também perecem nas mãos de outros. É uma forma muito basal de entender a dualidade e o delírio criado em cima disso. A ideia de que há dentro de nós algo bom e algo ruim, quando na verdade isso tudo faz parte da mesma coisa. Trabalham em cooperação mútua. Podem existir sim os desequilíbrios, e é aí que repousa toda a base estrutural da psicanálise, da psicologia, da própria medicina, que visando corrigir alguns desequilíbrios, ela atua de forma biológica em um determinado ponto, mas é uma guerra de forças. Existe sempre a batalha entre uma força e sua força oposta. O Sol funciona dessa forma. O Sol, eu posso tentar colocar depois alguma referência sobre isso, mas assim, o Sol, ele funciona basicamente num duelo de força entre a gravidade e a força de expansão da sua fusão nuclear, que acontece no núcleo dele. Eu não tenho grande conhecimento em física, então eu não vou me arriscar muito aqui, mas o pouco que eu sei, que eu posso colocar, é que o que acontece é uma fusão nuclear intensa no seu núcleo, que impele o Sol a explodir. Por outro lado, a gravidade, ela tenta a todo momento achatar, e é justamente esse duelo de forças que faz o Sol funcionar da forma que funciona. Mas um dia uma delas vai vencer. Se for a fusão que há dentro dele, a força que há dentro dele tentando se expandir, ele vai se tornar uma supernova. Se for a gravidade, ele vai se tornar, se eu não me engano, um anão, alguma coisa. Ou um buraco negro, eu acredito que é um buraco negro. Se eu não estou errada. Mas é mais ou menos uma forma também de ilustrar essa dualidade. Tudo faz parte do mesmo universo. E tudo faz parte do mesmo Sol. Por isso é um delírio. E ao mesmo tempo não delírio. Uma coisa que todo mundo que está caminhando na filosofia oculta precisa entender é que será necessário muitas vezes conviver
com conceitos que também são opostos. O próprio conceito do delírio, não delírio da dualidade, ele é oposto em si, porque ele é um delírio e ao mesmo tempo ele não é. É um delírio quando você olha e pensa que são coisas distintas atuando ali, mas ele é um não delírio quando você percebe que sim, são coisas distintas, mas fazem parte da mesma coisa. Sobre as influências sociofilosóficas. Um trecho também que eu gostaria de ressaltar é sobre a influência do humanismo. Claro que uma produção, uma obra intelectual, artística, seja qual for, ela nunca vai estar dissociada do espírito de seu tempo. E, obviamente, ele faz Levi sofrer as mesmas influências dos pensamentos da sua época dos que vieram antes. Há uma influência forte do humanismo dentro do dogma ritual. E um trecho em que isso aparece de forma muito clara é o trecho em que ele fala que o dogma é tanto mais divino quanto mais verdadeiramente foi humano. Isto é, quando resumia a mais alta razão da humanidade. Por isso o mestre que chamamos de homem-deus se chamava a si mesmo de filho do homem. É por isso que se diz que no homem-deus a divindade é humana e a humanidade é divina. Vemos aqui uma influência do humanismo. Para se aprofundar, sugiro pesquisa sobre o humanismo, mas isso é mais por um caráter de organização, de centralização da obra do Elissário Levi, para tentar entender como ela surgiu e as correntes de pensamento que influenciaram. Isso é uma forma interessante de você entender como uma casa funciona, entendendo os alicerces dela, sabendo como eles foram construídos. Há também uma influência da sociedade industrial, isso é uma influência mais contemporânea mesmo dele, quando ele fala que diz tudo isso de forma filosófica e não teológica. Tudo isso que ele diz no livro é dito de forma filosófica e não teológica. Isso de modo algum toca no ensino da igreja, que condena e sempre deve condenar a magia. É uma coisa interessante nos escritos de Levi, é que você pode interpretá-lo de várias formas. Tanto você pode interpretar que ele está dando razão à igreja em condenar a magia, como você pode interpretar que ele está falando de uma coisa que ela faz e vai continuar fazendo. Porque é claro que ela não vai mudar de ideia com relação a isso. Quando ele se refere à condenação da igreja pela magia, embora ela mesma a pratique, e nós vemos isso nas missas, nos cultos, enfim, pode ser de forma inconsciente, mas faz. Essa separação de religião e uma tentativa de aproximar o ocultismo da ciência, ele tem essa influência na sociedade industrial. Ele tem essa influência na forma de pensamento da época, onde as ciências elas começaram a ganhar uma maior visibilidade, uma maior aceitação. E dessa influência surgiu o interesse em aproximar o ocultismo de ciência e afastá-lo de religião, que é dogmática. Há um questionamento a ser levantado aqui. O ocultismo ele se propõe a ser uma ciência, a investigar as coisas. Para ser uma ciência, uma coisa precisa investigar algo partindo sempre do pressuposto de que ela pode estar errada. Você investigar que o céu é azul por causa do oxigênio, mas existindo a possibilidade de haver um outro motivo para isso. Você não aceita simplesmente que o céu é azul por causa das moléculas de oxigênio e acabou. A todo momento estão sendo feitos testes que podem levar a uma conclusão diferente, mesmo que o teste não vise comprovar isso, mas uma outra coisa. Mas ainda assim isso é feito dentro da ciência. Ninguém se apega, embora isso aconteça, na verdade, mas o conceito ideal de ciência, nesse conceito ideal de ciência, ninguém deveria se apegar a uma descoberta como se ela fosse uma verdade universal. É uma descoberta que pode ser refutada daqui a 1 mês, 2 anos, 50 anos. E a gente sabe que não é o que está acontecendo. As pessoas na ciência estão tendendo a agir de forma religiosa. Mas isso não vem ao caso no momento. O que vem ao caso aqui é, embora o ocultismo se proponha a ser ciência nesse sentido, quantas pessoas realmente o investigam do ponto de vista científico? O investigam não submetendo a testes como método científico, mas assim, com uma mentalidade pelo menos científica, que é a mentalidade de
Elifaz Levi diz isso. Agripa diz aquilo. O Geomebs diz outra coisa. Eu vou analisar tudo isso e fazer uma síntese. Eu não vou ver tudo isso e tomar como a verdade universal. Não é a leitura da Bíblia. O dogma ritual não se propõe a oferecer, embora em alguns momentos aparente, mas ele não se propõe a oferecer a verdade universal. Principalmente quando ele chama atenção para o fato de que tudo isso é dito filosoficamente e não teologicamente. Não só nesse momento do livro, como em outros, Elifaz Levi. Ele faz essa chamada de atenção para o fato de que as coisas que estão sendo ditas ali, embora o livro se chame dogma ritual, elas são ditas dessa forma e não da forma que você deve ler e aceitar como verdade. Não existe. A verdade ela é construída. Você vai acordar nesse mundo quando você nasce e você vai construir a realidade, vai construir a verdade, vai construir o seu conhecimento do mundo, para ser mais exato, usando as palavras certas. Você vai construir o seu conhecimento do mundo. Tomar o conhecimento do outro e utilizá-lo como seu é um tipo de preguiça. Me desculpem, mas é um tipo de preguiça. É necessário tomar o conhecimento do outro como base, tomar o conhecimento do outro emprestado na construção do seu próprio saber. Aqui ele fala que para Celso e Agripa não elevaram altar contra altar e se submeteram à religião dominante do seu tempo. Aos eleitos da ciência, as coisas da ciência. Aos fiéis, as coisas da fé. Mais uma vez, confirmando que foi dito assim. Há uma questão, um questionamento que eu proponho na discussão, quando ele fala que as cascas dos mundos dos espíritos são transparentes. As do mundo material são opacas. Os corpos são mais do que só cascas temporárias e de que algumas almas devem ser liberadas. Mas o que nesta vida obedecem ao corpo, fazem para si um corpo interior ou uma casca fluídica que fica sendo a sua prisão e o seu suplício depois da morte. E até o momento em que chega a fundi-la no calor da luz divina, aonde o seu peso lhe impede de subir. Eles chegam aí só com esforços infinitos e o auxílio dos justos que lhes dão a mão. E durante todo esse tempo são devorados pela atividade interior do espírito cativo, como que numa fornalha ardente. Os que chegam à fogueira da expiação aí se queimam como Hércules no monte de Eta, e se libertam, assim, do seu incômodo, mas a maioria tem falta de coragem diante dessa última prova, que lhe parece uma segunda morte, mais horrível do que a primeira, e ficam assim no inferno, que é eterno de direito e de fato, mas no qual as almas nunca são precipitadas nem retiradas contra a sua vontade. O primeiro artigo, primeiro parágrafo, se não me engano, na página 69. Está no slide. É interessante porque aqui a gente pode fazer também uma análise rápida, uma síntese rápida com o conceito de sublimação de instintos, sublimação de impulsos em Freud. Sugiro que deem uma olhada quem tiver interesse também em fazer essa síntese. Mas o dogma ritual foi escrito em 1854. E o Livro dos Espíritos, que tem uma temática muito parecida, ele foi escrito em 57, 3 anos depois. E há trechos no Livro dos Espíritos muito semelhantes ao que está escrito aqui. Eu não estou dizendo que é um plágio. O que eu estou dizendo é que há um espírito. Sim, é um espírito não no sentido de uma alma de uma pessoa que morreu. É um espírito de um tempo, um espírito do tempo em que o dogma ritual foi escrito, ao qual também pertence o Livro dos Espíritos. Para finalizar essa primeira parte, um fragmento do poema Tabacaria de Fernando Pessoa, onde ele fala que hoje está lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se essa casa e esse lado da rua, a fileira de carruagem de um comboio e uma partida apitada. De dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ilha. Gente, péssimo isso aqui. Uma leitura horrorosa, peço desculpas, mas decorar a pessoa não é para todo mundo. E no processo da apresentação, o importante é que vocês leiam.
Esse trecho, ele foi colocado aqui, não foi à toa, obviamente, é porque, mais uma vez, é algo que se sobrepõe, é algo que é muito semelhante ao que foi dito no slide anterior, quando se fala no desapego, para que o processo de morte ele seja completo. Eu não estou falando aqui só da morte física, a própria morte física por si só, ela é um processo que começa às vezes muito antes da doença. É quando se diz que fulano já morreu para essa vida, porque fulano está apático, sem gosto, sem desejo por nada. E daí se sucede a doença e depois finalmente a morte. Então, pensem nisso. É um processo de desapego que começa antes. E é algo que deve ser pensado também relacionado ao que foi dito por Levi sobre essas cascas opacas que são feitas com base no apego, que são formadas com base no maior apego por essa vida ou não. Entenda como vida todos os prazeres advindos dela, e os prazeres também. Bom, o capítulo 3, o Triângulo dos Pentáculos. Eu vou ser mais breve nesse capítulo, como é uma tendência aparentemente natural nessa série de apresentações do Dogma Ritual, é que a parte prática ela seja abordada de forma mais rápida, porque, na verdade, o tempo ele é um pouco curto, e a primeira parte, ela por si só, ela já traz em si muito material, e a parte complementar, que é a parte prática, é um complemento. Há um trecho que eu destaquei que fala que evocar um espírito é entrar no pensamento dominante desse espírito e nos elevarmos moralmente mais alto na mesma linha. Arrastaremos esse espírito conosco e ele nos servirá. De outro modo, ele nos arrastará em seu círculo e nós serviremos. Ele fala também que podemos estar sós para evocar um espírito, mas para conjurar é preciso falar em nome de um círculo ou de uma associação. Conjurar é opor a um espírito isolado à resistência de uma corrente, de uma cadeia. Conjurare, jurar mutuamente, isso é, fazer um ato de fé comum. Isso lembra um pouco, e de forma muito grosseira, alguns conceitos aprendidos a respeito da Goécia, ou Goetia, em que é necessário ter sobre o espírito, ou sobre o daimon, uma certa elevação moral para que você possa agir para com ele. Ao mesmo tempo é necessário não é associar, mas é necessário se identificar para que algo possa ser, para que você possa conseguir trazê-lo, para que você possa conseguir fazer um acordo mútuo. Isso não se aplica só a Goetia, obviamente, se aplica a várias outras coisas. Isso se aplica aos nossos próprios demônios interiores, que são os próprios almas da Goécia, mas isso fica para um outro momento, talvez em um outro post que eu possa vir a construir posteriormente sobre um trabalho que eu estou desenvolvendo, mas não é uma promessa com data estabelecida. Os nossos demônios interiores, eles são todos os nãos da nossa vida, todos os nãos que nós nos obrigamos a dar a nós mesmos, e todos os nãos que a vida nos dá. São as pequenas castrações diárias e até mesmo as grandes. Há um desejo em direção a um objeto, e esse desejo ele precisa ser bloqueado, vetado, em favor da convivência em sociedade muitas vezes, como eu coloquei na outra apresentação. Se eu não me engano, se foi a última apresentação, quando eu citei um trecho do Contrato Social de Rousseau, em detrimento disso, do funcionamento da sociedade, são feitas pequenas concessões e pequenas castrações. Essas pequenas e grandes castrações são os nossos demônios interiores. Não são formados só disso, mas disso também. Eles existem. Existia um movimento em direção ao objeto, existia um impulso, um desejo em direção a isso. Ele precisou ser refreado, ou desviado para um outro objeto, ou muitas vezes guardado em algum lugar. Para que você possa compreendê-lo
colocá-lo no lugar certo quando isso vem a desorganizar de alguma forma, é necessário que você se identifique. E se identificar é reconhecer o que ele deseja, é reconhecer a expressão desse desejo. Negá-la torna impossível o reconhecimento e, obviamente, a sua colocação no devido lugar. É como você receber um conjunto de caixas. Você tem um quarto, ele é sua mente, e você recebe uma remessa de caixas do correio. Você não as coloca em lugar nenhum. Você as nega e elas são deixadas na sua porta, travancando o seu caminho. Você não pode sair do quarto, você fica preso dentro dele. Ou você as recebe e coloca em qualquer canto do quarto, qualquer lugar. Eles também vão ficar no meio do caminho. Elas não vão ser acondicionadas nos lugares certos. Se for um abajur que chegou de encomenda, ele não vai para a mesa iluminar o seu quarto. Ele vai perder essa função e vai ficar dentro da caixa ganhando a função de um estorvo. É mais ou menos da mesma forma que funciona. É necessário se identificar. E a identificação passa também pelo processo de reconhecimento. Você precisa reconhecer o que há ali e a função daquilo, para que você possa usar aquilo dentro da função a qual se destina, ou talvez desviar sua função para alguma coisa que lhe seja igualmente ou ainda mais produtiva. Isso, nós estamos falando de espírito, para quem quiser sobrepor esse conhecimento a esse ramo, e também pode ser sobreposto sobre daimons. Isso pode ser sobreposto a muitas coisas na vida, na verdade. A relacionamentos humanos, enfim. Outro trecho interessante é quando ele fala que nada, o Levi fala que nada na natureza, nada perece na natureza. Tudo que viveu continua a viver sempre sob formas novas. Isso remete à lei da conservação de energia de Maia, proposta em 1842, mais ou menos na mesma época também dele faz Levi. E lembra também uma frase famosa atribuída a Lavoisier. E aqui na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, continuando a citação, até as formas anteriores não são destruídas, porque as achamos na nossa memória. Nós vemos em imaginação a criança que conhecemos e que agora é um velho. Até os traços que acreditamos apagados na nossa lembrança não estão realmente. Porque uma circunstância fortuita, e nesse caso eu associo com o retorno do recalcado e a livre associação, é um conceito de psicanálise que eu não tenho como colocar, já que é minha área de concentração de estudos. Não tem como não colocar isso aqui, então eu faço a associação e vou explicar. Então, uma circunstância fortuita os evoca e os faz lembrar. Mas, como vemos, já dissemos que é analise astral, que transmite ao nosso cérebro pelo mecanismo de aparelho nervoso. Aqui eu citei, coloquei com numeração as citações, quando ele fala das formas anteriores que não são destruídas porque as achamos na nossa memória, isso remete à memória como repositório de tudo que foi e que, embora não esteja acessível a nós, está lá, em algum lugar, no inconsciente talvez. E as circunstâncias fortuitas que fazem essas memórias retornarem podem ser associações, podem ser vivências próximas àquilo. É o conceito de retorno de recalcado que eu sugiro que pesquisem quem tiver interesse em também fazer uma síntese com essa área. E ele explica que isso tudo acontece porque a luz astral transmite ao nosso cérebro essas lembranças. Ele fala como se essas lembranças estivessem fora de nós também. E ele postulou algo desse tipo quando ele falou sobre inconsciente coletivo. Embora não seja a minha linha de estudo, a minha linha de raciocínio, também pode ser interessante para quem tem interesse. É muito parecido com o que ele faz Levi propõe como luz astral, que é o repositório externo de todas as vivências humanas. Mas eu trago, e ele também faz isso, eu trago isso para dentro de nós. A luz astral como inconsciente, o repositório de todas as lembranças e vivências que nós não temos conhecimento dela com a nossa vida desperta, a nossa vida consciente. E para isso, para uma melhor compreensão disso, mais uma vez eu digo, a possibilidade de uma síntese com o inconsciente e subconsciente de Freud, né? O conceito dele de inconsciente e subconsciente, que é posto em 1915. Bom, para finalizar, há algumas admoestações, né, feitas pelo Levi
que fala do caso de um homem com nome pronunciável que tinha lançado pelas suas evocações o terror em toda a Alemanha. E a sua ousadia nas operações básicas foi tão grande que a sua reputação se tornou um fardo insuportável. Depois ele se deixou arrastar pela imensa corrente de alucinações que se deixou formar, formou visões de outro mundo e fizeram ele se desgastar do mundo, e ele se suicidou. Isso é uma demonstração interessante. Há um motivo pelo qual as coisas permanecem ocultas sob o véu do esquecimento. É uma demonstração que deve ser feita a todo aquele que começa a se aventurar nas ciências ocultas ou em qualquer outro campo que vive e que tenha como objetivo o desenvolvimento humano, o trabalho sobre si mesmo. Porque o trabalho sobre si mesmo, uma hora ou outra, vai esbarrar no conhecimento das coisas esquecidas. Mas esse conhecimento das coisas esquecidas, que a psicanálise pode ser a desrepressão de alguma coisa, o retorno de alguma ideia que estava recalcada, ou ao trazer para a consciência alguma vigência que havia sido esquecida, como vocês acharem a melhor definição. Essa manobra, ela precisa ser feita com cuidado, ela não pode ser feita de forma vã, ela não pode ser feita por mera curiosidade, porque existe uma razão para isso. Do contrário, existe sim o risco de acontecer o que aconteceu com este senhor de nome pronunciável, que eu vou pedir para que o Ari possa ajudar com a pronúncia, talvez, porque ele tem alguns estudos em alemão. Então, isso pode acontecer. Não somente do ponto de... Isso pode ser sim Eu não conheço o detalhe histórico da existência desse homem, se é real ou se é uma lenda, mas por trás de toda lenda e mito há uma possibilidade real de algo simbólico para uma realidade. E o conhecimento de suas próprias sombras, dos conteúdos que estão guardados em algum lugar, exige demasiada cautela. E essa é uma demonstração que eu fiz questão de colocar aqui. Como ele disse, essa história deve deixar circunspectos os curiosos de magia cerimonial. Não violentamos impunemente a natureza e não jogamos-se em perigo com forças desconhecidas e incalculáveis. E por forças desconhecidas e incalculáveis aqui, a gente pode colocar tanto o que há dentro de nós, quanto o que até mesmo fora. Porque uma pessoa que não conhece o mar e não sabe a força da correnteza em uma determinada praia, ela não pode se lançar a ele para nadar de forma inconsequente, correndo o risco de se deixar levar, de ser arrastada pela correnteza e morrer afogada. Para esse mesmo exemplo, ele pode ser colocado em outras áreas. Ele pode ser colocado aqui dentro do ocultismo. A pessoa que começa dentro da filosofia oculta, ela precisa ir com calma e cautela. Do contrário, ela pode ser arrastada pela corrente de alucinações também. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu vou abrir agora para as observações, eu vou abrir para os comentários dos participantes. E é basicamente isso, pessoal. E se separe, se aparta, né? Que é essa ideia, né, do afastamento do Criador, que é exatamente essa ideia do ternário, né? Porque é a partir do ternário que a manifestação ela toma consciência de si, na verdade, digamos assim, né? Então, essa ideia da separação como a interpretação da multiplicidade, ou seja, seria o entendimento da multiplicidade, até porque se você para analisar, é a primeira vez que com 3 pontos você forma um plano, ou seja, você forma algo mais estruturado, porque por enquanto você tem 2 pontos que dois pontos eles dão origem a uma reta, né? Ou seja, seria um infinito, ainda assim não existiria uma delimitação. Se você para perceber, quando você une 3 pontos, você delimita um espaço, você delimita que algo possa existir.
né? E aí você tem o quaternário posteriormente, né? Que será a próxima palestra, que aí será exatamente a criação em si, a manifestação da coisa, do mundo tridimensional ou quadridimensional, como nós entendemos, né? Que seriam as 3 dimensões mais o tempo. Enfim. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente sinalizar e que é preciso talvez fazer um adendo, é importante nós separarmos filosofia, fé e ciência, né? Mas cada uma dessas coisas, elas servem ao seu propósito. A filosofia, ela seria a ideia desse amor à sabedoria, né? Uma palavra que surge com Pitágoras, que seria essa busca pela sabedoria, mas a fé e a ciência são instrumentos da filosofia, digamos assim, né? Vamos colocar em termos mais aparentes, mais apetecíveis, digamos assim. Imaginemos que a fé ela proporciona o bem. O que é isso? A fé ela é o derivado da religião. A religião é dos lados da pirâmide, que seria um tetraedro, né, que seriam 4 lados, né, iguais, triangulares, e uma base quadrada. A fé ela seria produto de um dos lados da pirâmide da filosofia, que seria a religião. A religião ela produz fé, ela produz o bem. Esse seria a ideia da religião, ou seja, produzir fé, produzir bem, produzir bondade, mais especificamente. Existe um outro lado da pirâmide, cujo nome seria ciência, que seria a investigação, a busca pela verdade, ou seja, a religião ela busca a bondade, a ciência ela busca a verdade, assim como nós teríamos os outros 2 lados da pirâmide, que um seria, né, a questão da política. A política seria um dos lados da filosofia, que seria a busca da política, seria a justiça, ou seja, seria imprimir na materialidade, imprimir sobre o homem, imprimir sobre o espírito do homem a justiça, ou seja, seria outra virtude da filosofia, e existiria a última, que seria a que mais nos aproxima do belo, que é a arte. Então, seriam 4 lados da pirâmide: a política, a religião, a ciência, né, e a arte, para que a gente tenha, e a ciência, desculpa, a ciência, a religião, política e arte. Cada uma desses lados da pirâmide produzem um efeito, buscam uma virtude, né? Que seria a fé, a bondade. Você teria a justiça, que vem da política. Você teria a beleza, que vem da arte, e você teria a verdade, que vem da ciência. Essas situações, elas não são opostas. E, detalhe, a base da pirâmide seria a tradição, ou seja, seria o conhecimento dos antepassados, o conhecimento ancestral, que nos dá o suporte necessário, nos dá uma base sólida para construirmos esse tetraedro, construirmos esta pirâmide, para que nós possamos alcançar o ápice. Mas o que acontece com uma pirâmide? Inicialmente, no nível básico da percepção, esses lados eles estão extremamente separados. A ciência está oposta à fé, né? A ciência está oposta à política, a arte está... Mas quanto mais você cresce, quanto mais você evolui neste processo, em cada um desses itens, né, que seria a filosofia, quanto mais você cresce nesse caminho, esses lados da pirâmide eles vão se aproximando. E você vai percebendo que, na verdade, você pode sim ter religião e ter filosofia. O que a gente não pode ter, eu diria para vocês, a gente não pode ter fanatismo. Eu acho que esse seria o ponto. Entender os aspectos da fé que são filosóficos, mas entender os aspectos da fé, por exemplo, que são morais, que nos aproximam da política, por exemplo, né? Existem aspectos da fé, se a gente for falar da criação, e aí estou retomando o Gênesis, que foi uma discussão muito presente no fórum, né? Com Confúcio, a questão da fé, por exemplo, da Bíblia falando dos 6 períodos da criação, que se você for parar para analisar, são 6
períodos geológicos da Terra, os períodos evolucionários da Terra. Está lá no Gênesis, ou seja, a fé ela pode transmitir ciência, desde que você não enxergue elas como opostos. Eu acho que você precisa separar cada coisa com o seu verdadeiro sentido, né? Mas no fim das contas, o ápice da pirâmide é um único ponto, que seria a verdade, a sabedoria, ou seja, quando todas essas virtudes elas entram em confluência, seria exatamente no ápice da pirâmide, que seria a iluminação, que seria a sabedoria, que seria o objetivo da filosofia, a sabedoria. Mas a sabedoria, ela não pode existir sem fé. A sabedoria, ela não pode existir sem verdade. Ela não pode existir sem justiça e não pode existir sem beleza. Essas coisas, elas são unas. Nós separamos elas para o nosso devido entendimento, como já foi dito, né? Então, é só um adendo que eu gostaria de colocar, para que nós não enxergamos essas duas formas de enxergar a vida, né? Através da religiosidade, da fé e através da ciência, como coisas separadas. Elas são coisas que são unas, né, em última instância, mas para o entendimento e para a nossa visão de mundo, elas são separadas. Mas a ideia é que a cada momento, a cada passo evolutivo que nós dermos, esses caminhos que aparentemente estão separados, né, e que é o grande problema, que é o grande paradoxo, que na verdade era o que estava, é o espírito da época, né, era aquele momento exatamente da liberdade do jugo religioso, né, é o iluminismo, né, ou seja, você está saindo, né, do jugo da fé, né, do jugo da igreja, para descobrir um novo mundo que é a ciência, e que, vamos combinar, não está dando nada certo. Basta nós olharmos o mundo que nós vivemos, e o mundo que nós vivemos, que é extremamente materialista, extremamente científico, não tem nos dado respostas suficientes para os grandes dilemas humanos. As pessoas continuam egoístas, as pessoas continuam mesquinhas, ou seja, as pessoas continuam ruins. Nós vivemos uma Idade Média diferente. Nós continuamos vivendo uma Idade Média espiritual. Nós não conseguimos encontrar respostas dignas nem na ciência, nem na fé cega, né? Talvez a junção desses elementos é que vão nos dar subsídios para vivermos uma vida equilibrada, uma vida equânime. Mas, enfim, é só um adendo que eu acho que não poderíamos deixar de passar, porque senão a gente para pensar que filosofia, fé e ciência são coisas separadas. E, na verdade, elas são unas, né? E a ideia é que elas caminhem em um único ponto, apesar de que os sábios eles utilizaram-se de elementos para poder, digamos assim, fugir. Você percebe, por exemplo, diversos elementos cristãos na obra de Levi, exatamente com o intuito de você fugir, né, da perseguição religiosa, né, mas ao tempo todo para conseguir agradar as mentes intelectualizadas e que achavam que a fé era algo tolo, era apenas uma alegoria, né? Então, assim como, por exemplo, os alquimistas disfarçaram a sua busca, né, pelo ouro, né? Ou seja, não tinha problema nenhum você ser um homem ganancioso. Então, se você estava tentando transformar chumbo em ouro, então não tem problema você colocar um véu de uma busca por ouro, ou seja, uma busca por ganância, até porque os reis e os próprios sacerdotes buscavam ouro. Então, não tinha nenhum problema você buscar o ouro, ou seja, você não era caçado, você não era levado à fogueira por buscar ouro, você era caçado e levado à fogueira por dizer que nós somos um, né? Ou seja, nós somos reflexos do Criador, né? Você era levado à fogueira por essas coisas, por esse tipo de conhecimento, né? Então, disfarçar o conhecimento com uma suposta ambição seria algo que foi feito ao longo das eras, né? Assim como, por exemplo, o sufismo, ele vestiu a roupa do islamismo para poder sobreviver na região onde se encontra. Então, é importante que a gente entenda, saiba discernir o véu que os sábios colocam sobre o verdadeiro conhecimento para que não ocorra má interpretação daquilo que eles buscam, tá? Sobre Kardec e a relação paralela que foi feita sobre Kardec e Levi, sobre essa ideia
que o corpo está separado, são cascas, das cascas, né, opacas e das cascas transparentes, a gente para pensar no conceito de corpo físico, né, que é opaco, que não deixa a luz transparecer. Quando você pensa em cascas transparentes, você fala também do processo de perispírito, que envolve o espírito, que seria a matriz, né? Ou seja, seria o meio intermediário. É só para poder a gente ter essa ideia, né? Que também é a ideia indiana da separação dos corpos, né? O corpo físico, o corpo energético, o corpo astral, que seria a ideia do corpo emocional, o corpo mental, ou seja, cada uma seriam etapas de corpos que, na verdade, encobrem a essência, que cobre a individualidade, que seria o espírito, né? Um detalhe também, né, que Fernando Pessoa era um iniciado, né? É importante colocar, né, esse ponto, mas é só a título de informação. Uma outra situação que me chamou a atenção sobre as evocações é que é preciso notar que diferenciar. Quando ele fala evocar um espírito, perceba que ele está falando exatamente da evocação de gênios, evocação da evocação da Goetia mesmo, tá, Nina? Quando você fala de evocar um espírito, evocar um gênio planetário, ou seja, realizar evocações, evocar poderes, evocar anjos, a ideia de você evocar esses seres é a evocação de uma egrégora, né? Ou seja, e para você lidar com uma egrégora, uma única pessoa, a não ser que ela tenha uma mente muito vigorosa, e que não é o caso da maioria dos magistas, né? É preciso que, para você lidar com uma egrégora, você falar em nome de uma associação. Ou seja, você precisa, além, obviamente, da parte psicológica que você trouxe muito bem, neste caso, se falar em nome de uma associação, ou seja, você estar vinculado a uma outra egrégora para lidar com aquela egrégora. Normalmente uma egrégora que sobreponha, ou seja, que seja superior em grau, superior em poder a esta outra egrégora que está sendo evocada. Vamos dar um exemplo. A ideia é que você vai evocar um anjo, não que nós sejamos capazes disso, mas também não que não existam pessoas capazes, né, de fazer isso. Mas a ideia de evocar um anjo, ou evocar a egrégora que corresponde àquele anjo, né? Vamos colocar lá Gabriel, por exemplo. Né? A ideia de evocar Gabriel, ou seja, a egrégora correspondente a ao que nós temos, né, como imaginário do que seja este anjo, é necessário que você utilize os nomes de Deus, ou seja, você utilize uma ideia de que existe algo maior do que este anjo e que portanto, subjugue-o, né? Porque egrégoras são forças vivas, são cadeias mágicas, e a gente vai ver isso mais adiante, né, no dogma e no ritual, quando a gente vai falar de cadeias mágicas, ou seja, quando você fala que nós estamos mergulhados, imersos no fluido cósmico universal, nos apropriando aqui da linguagem espírita, né? Estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E por nós sermos semelhantes ao Criador, imagens e semelhantes ao Criador, nós temos capacidade de criar coisas. Então, quando nós pensamos, nós moldamos no ambiente que está ao nosso redor, e aí é importante, eu vou postar lá no fórum, né, as referências do tópico sobre egrégora, né? Quando nós pensamos, nós criamos formas pensamento, e essas formas elas vão se agregando à medida que nós vamos pensando, porque nós não paramos de pensar. Nós vamos criando formas pensamento ao nosso redor, que a depender da intensidade do qual esse pensamento for gerado, ele toma uma forma e vai se agregando a outras formas de pensamento e vai criando uma egrégora, né? Essa é a ideia de egrégora, ou seja, é como se fosse uma amálgama de pensamentos e que a depender do estágio, a depender da intenção com a qual foi dirigida, ela cria basicamente uma força viva, né? Uma força viva, um pensamento inteligente, essa é a ideia de servidores, né? De seres artificiais que são criados através do pensamento, e aí a gente vai poder falar mais à frente sobre isso, mas só dando adendo aqui, é isso que é uma egrégora,
né? Então, quando se evoca um espírito, que é o que Levi diz aí nesse momento, você está evocando uma egrégora. E é preciso, para lidar com essa egrégora, força suficiente. Ou seja, falar em nome de uma associação, ou seja, você está alinhado a uma egrégora para que você não seja consumido como esse alemão, né, que do nome impronunciável foi citado. Ou seja, se você não tiver poder suficiente mental e associado a uma egrégora forte o suficiente, você vai ser consumido pela egrégora. E aí você, por exemplo, tem pessoas que sentem um baita mal-estar, por exemplo, a entrar em determinados templos. O que é isso? Ela não está alinhada com uma determinada egrégora, ou seja, ela não está preparada para lidar com aquela egrégora, ela não se afiniza com aquela egrégora, ela sofre o choque energético da egrégora. Assim como, por exemplo, se nós passarmos pela cena de um crime, por exemplo, onde um crime aconteceu, algo brutal aconteceu, nós vamos nos sentir mal. Por quê? Porque é egrégora daquele ambiente. E se nós não tivermos um determinado vigor mental e não estivermos associados a uma egrégora diferente, nós vamos sofrer com a influência da egrégora daquele ambiente, né? E por isso que é importante a realização de uma limpeza no ambiente antes de se realizar um rito, para que você não venha sofrer influência das forças que estão presentes no ambiente, né? E aí, para finalizar, para poder só dar vez aos outros de colocarem suas visões, sobre a parte de tudo, que tudo continua a viver, né, que tudo nada deixa de existir, a gente precisa entender que tudo existe no mundo arquetípico, e aí tomando a ideia de Platão, né? Tudo existe no mundo das ideias. Então, nada do que nós pensamos deixou de existir em algum momento. Na verdade, existe no plano ideal. No plano ideal, aquele homem, aquela pessoa jovem, ela já existia, né? Assim como este homem velho que fala hoje também já existia no plano arquetípico. Os arquétipos, eles existem, né? Eles são anteriores, que essa é a ideia do inconsciente coletivo. Os arquétipos, eles existem, eles pré-existem a multiplicidade. Ou seja, tudo já existe na mente do todo, né? Tudo já existe na mente do todo e, portanto, nada está separado. E aí alguns vão dizer que tudo já existe na luz astral, porque, na verdade, o plano astral, ele seria, digamos assim, a matriz do que existe no plano físico, né? Tudo pré-existe no espiritual antes de ser manifestado no plano físico. Então, nossas emoções, as nossas vivências, elas são plasmadas na luz astral. Inclusive, é dito que Blavatsky escreveu a Doutrina Secreta lendo muitas coisas no plano astral. Ela se deslocava para o plano astral, pegava as referências dos livros, né? Porque dizia que como ela vivia, né, caminhando por aí, vivia viajando, ela não carregava uma biblioteca junto com ela. E apesar disso, ela faz inúmeras referências na Doutrina Secreta de livros que, né, poucos tinham conhecimento. Inclusive, isso está escrito na introdução da Doutrina Secreta na versão brasileira, né, que um membro da Sociedade Teosófica coloca, que Blavatsky ela não carregava muitos livros com ela só carregava o essencial. Entretanto, enquanto ela estava escrevendo a Doutrina Secreta, ela cita vários livros, inclusive livros que estão em bibliotecas lacradas a 7 chaves e que em algum momento depois alguma pessoa foi lá e foi pesquisar, peraí, deixa eu ver se ela está falando a verdade mesmo. E aí foi lá, ia consultar e de fato o que ela escrevia, as referências da página, parágrafo, enfim, ia lá e consultava de fato, ou seja, ela se projetava no plano astral, ou seja, consultava a luz astral, que nada mais é do que as formas, pensamento que existem, que pré-existem no plano astral e que ela traz para o mundo material, tá? Basicamente é isso. Desculpa por ter falado bastante, mas eu acho que eram pontos que eram necessários serem colocados, mas gostei bastante do material. Acho que é importante as pessoas terem acesso, né, a essas informações, como eu disse. Os problemas técnicos vão existir, mas a gente precisa perseverar além disso, tá? Deixo a palavra com quem quiser colocar
e quiser citar alguma coisa que chamou a atenção e que seja importante colocar para os demais. Mas obrigado pela explanação. Aren, tá ouvindo? Você não vai se pronunciar? Tem alguma coisa Pessoal, né? pronto. Eu tenho alguns comentários a fazer, para falar a verdade. Quando eu cheguei aqui eu fico um pouco nervoso, então eu vou tentar ser bastante resumido. Quanto à ideia do ternário, eu não sei se eu aprendi da maneira correta, mas isso me lembra bastante algumas aulas eu faço psicologia e isso me lembrou algumas das pinceladas que eu dei na abordagem da Gestalt. Por exemplo, quando ele começa no dogma, no segundo parágrafo, ele diz do absoluto que se revela pela palavra, dá esta palavra um sentido igual a si mesmo e cria um terceiro sentido na inteligência desta palavra. O interessante da Gestalt é que ela diz que tudo é percebido como uma totalidade. Quando se diz que a própria relação entre a dualidade, entre os dois pontos de uma dualidade, gera o terceiro ponto, essa própria relação gera o terceiro ponto. Parece muito com o que a Gestalt diz, que existe o indivíduo, existe a realidade, existe a percepção desse indivíduo da realidade como uma totalidade. E a totalidade ela é diferente da simples soma das partes. Ela é uma coisa em si, a totalidade. Ela nunca é percebida como os seus pedaços, os seus membros. E talvez essa possa ser uma forma interessante de se ver o que foi dito. Eu não tenho muito material para dar aprofundamento, para falar a verdade. Eu estudei muito pouco de Gestalt, mas essa é uma ideia bastante interessante. Outra coisa que eu vou tentar também falar de uma forma mais resumida é quanto a o paralelo que foi feito entre inconsciente, coisa genial de se colocar, especialmente quando se assume que existe uma vida espiritual e que isso que você pode influenciar um plano espiritual ou que você pode ser influenciado por esse plano espiritual. E que isso acontece o tempo inteiro e não é uma coisa óbvia para todas as pessoas, não é uma coisa que você veja diretamente com seus olhos o tempo inteiro e você ouça com seus ouvidos o tempo inteiro. E é uma influência sutil. Parar para pensar o que isso tem a ver com o inconsciente. Uma coisa interessante que eu acho que é importante de ser dita, se tem alguém aqui que não conhece, eu não sei, mas especialmente por ter se falado de memória e por ter se falado da luz astral, talvez como um armazém de imagens arquetípicas, como um lugar onde tudo já existe, é que o inconsciente, como ele é colocado na psicanálise, ele não é um armazém, ele não é um lugar onde se guarda memórias, ele não é uma coisa estática, não é uma coisa profunda, não é uma coisa misteriosa. O inconsciente, ele é parte do sistema psicológico, ele é estrutura para o sistema psicológico. Ele é uma coisa presente, uma coisa ativa, ele faz parte da mente como ela está agora e ele age sobre a mente. Na verdade, ele é estrutura da mente. Enquanto a consciência é função da mente. O que existe de fato, para além do que se percebe, é o inconsciente. São as estruturas que nós formamos durante a vida e a maneira como essas estruturas elas interagem entre si. Tanto que, na primeira tópica que Freud propõe na interpretação dos sonhos, ele divide o sistema psicológico em três partes, que são o pré-consciente, o consciente e o inconsciente. Ele dá três níveis de explicação para esse sistema psicológico. Um nível topológico, onde ele divide essas partes como regiões. Um nível dinâmico, em que ele fala das interações entre essas partes do sistema psicológico. E um nível econômico, que é o quanto de energia é despendida nessa fase dinâmica do inconsciente.
há algum tempo, ano passado, no final do ano passado, eu participei de um trabalho muito interessante com o Livro dos Espíritos, que era sobre... Infelizmente, eu não vou conseguir lembrar dos detalhes. Eu estava aqui lendo o Livro dos Espíritos para ver se eu conseguia pegar direitinho, mas talvez o Mark Lodge possa me ajudar. Era um trabalho sobre a parte segunda do Livro dos Espíritos, e tem um capítulo que chama da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e fala sobre como os espíritos influenciam as... Opa! O Ansato não está ouvindo? É que como convidado eu não tenho controle sobre isso. A Niena sabe de alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Olha, eu não sei. Tô Eu ouvindo. acredito que possa ser algum problema com a conexão dele. Ou o aplicativo. É que ele está... Ah, certo. Eu acredito que seja algum problema com os aplicativos, porque o do Nil também deu problema. Ele estava acompanhando pelo celular, assim como o WhatsApp. Entrar e sair de novo talvez seja uma opção. Com o Nil funcionou uma vez, mas depois não funcionou mais, né? Vamos esperar ele tentar. Ele disse que está me ouvindo. Ansato, você está conseguindo me ouvir? Talvez seja... Ele saiu. E voltou. Ansato, tá conseguindo ouvir? Falem aí Ansato, agora. tá ouvindo? Eu reiniciei e. Eu acho que ele vai ouvir. Pelo menos pra mim, tá tudo permitido pra ele. Áudio, tudo direitinho. Tô só ouvindo a Niena, não tô ouvindo mais ninguém. Porque só tem eu falando agora. Tenta falar, Ares. Ansato, você está conseguindo me ouvir? Aparentemente não. Ansato, você conseguiu escutar o Ares? Não. Ele disse que entendi. Malte, você pode dar um oi para ver se ele consegue te ouvir, se o problema é só com o Ares? Ansato, tá me ouvindo? Parece que não tá ouvindo o Aren. Estranho. Aren, tenta entrar e sair rapidinho, só para poder ver você. Ok. É só fechar a janela? Na verdade, você sai, você fecha a janela da reunião e entra novamente com ela. Pega o código e entra novamente. Pronto, fale aí para ver. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu sim. Niena, Sato, Agora parei, Botolog. fala novamente aí, Aren. Agora eu vi. Tá ouvindo? Ótimo. Niena. Eu tô ouvindo. Não tô ouvindo o Aren de novo.
Complicado. Como a gente não está debatendo entre a gente... Vamos seguir da cada seguinte um forma. Eu vai acho, falando. eu acho que a gente pode ações, tá? E aí, Ansato, deixa Eu só posso ver a canção. o Ari. Isso é melhor. Tá ok. É melhor, Tá ok. tá? Mas Enfim. só, Ari, só desculpa interromper, mas só para poder fazer um adendo, tá? O comparativo. Ari. Ari, Sim, tá me ouvindo? tô ouvindo. Só um adendo, tá? Com relação ao inconsciente, eu comparei com o inconsciente coletivo de Jung, tá? Não falei do inconsciente de Freud, não, tá? Mas prossiga. É que o inconsciente coletivo Sim, tá eu tudo junto entendi. mesmo. Pode- Mas é porque a ideia é. Eu achei importante colocar a ideia de inconsciente, do inconsciente freudiano, porque me pareceu, como a Niena falou primeiro do estudo sobre histeria, é importante fazer uma divisão entre o que é o. E como depois foi falado sobre o inconsciente coletivo, como quando você colocou os arquétipos, é importante fazer uma divisão, delinear bem o que é o inconsciente freudiano. Apesar de que é um assunto um pouco complicado, é mais interessante ver como Freud cria esses limites, porque não é uma coisa que possa ser definida tão facilmente. É melhor você ver como funciona, ler como foi estudado para que você entenda exatamente como é que o inconsciente da psicanálise funciona. Mas eu só quis fazer a separação. Não disse que você misturou as coisas. Mas, enfim, eu acho interessante pensar em como se dá essa relação entre espiritualidade e o inconsciente. Eu me perdi um pouco, mas eu vou tentar resgatar o que eu estava falando. Tem o capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, da segunda parte do Livro dos Espíritos, em que existem perguntas sobre o quanto e como os espíritos influenciam na vida das pessoas, tanto na vida física quanto na vida psicológica das pessoas. Existem algumas perguntas muito interessantes se nós podemos saber o quanto esses espíritos influenciam ou não e o quanto esses espíritos influenciam ou não e como. E o mais interessante é que isso se dá através da ligação que esse espírito possa ter com os próprios conteúdos, o espírito desencarnado possa ter com os próprios conteúdos daquele que está encarnado. O quanto a simpatia entre os dois é forte. Então, um espírito só pode mover em outro espírito um desejo simpático, uma intenção simpática, ou um pensamento simpático, que nada mais é do que a forma de uma ideia. Eu realmente me perdi um pouco aqui, mas era essa ideia que eu queria ressaltar, que é muito interessante. É isso. Mais alguém vai fazer algum comentário? Eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar direito. Nil, Ansato, Roni. Alguém está me ouvindo? Ok. Vocês. Mais alguém tem interesse em fazer algum comentário para que eu possa, caso não haja mais comentários, encerrar? Tem um comentário. Eu acho que o nome alemão é Schopfer. Repita. Salve o Google Translate, mas tudo bem. Como? Não fale assim. Até onde eu sei, estudioso do alemão.
Que é isso? Eu tô brincando, é o oráculo, ora, o oráculo. Então, não, tá. Enfim, como não há mais nenhum comentário a ser feito, eu vou encerrar a apresentação. Eu agradeço por todo mundo, agradeço a todo mundo, agradeço pela paciência com relação aos problemas técnicos. E eu, como vou fazer ainda uma edição desse áudio, desse vídeo, para que fique uma coisa mais agradável, então eu não vou fazer o upload dele hoje. Eu devo estar fazendo ele no início da semana, já que eu tenho também algumas outras atribuições a serem feitas. Mas assim que eu fizer, eu finalizo no fórum. E é isso, gente. Muito obrigada. Niena, só um minutinho, Niena. Niena. Só para poder reforçar, é importante que todos coloquem os materiais que foram citados no tópico, até porque isso enriquece o tópico e não fica somente o vídeo da palestra, né? Como eu fiz da última vez, colocar as referências dos poemas, enfim, dos textos, enfim, que a gente cita, para que a gente possa enriquecer o material do tópico, tá?